Hoje eu vou falar para vocês sobre emprestar brinquedo. É aquela situação em que a criança tem um brinquedo, não quer emprestar de jeito nenhum, ou então quer pegar o brinquedo do outro à força. O emprestar brinquedo é um processo que se aprende. As crianças já nascem egocêntricas, nós nascemos egocêntricos, né? Tudo no mundo existe apenas para suprir as nossas próprias necessidades. Até quando nós somos bebezinhos, isso é útil para nossa sobrevivência. Quando eu choro, a minha mãe me atende. Quando eu tenho fome, a minha mãe me atende. Quando eu estou com dor, a minha mãe me atende. Quando eu tenho necessidade de segurança, a minha mãe me dá afeto. Então, essa primeira fase do egocentrismo é útil para sobrevivência. É muito diferente de egoísmo. Egoísmo é aquela falta de sentimento colaborativo, né, pelo próximo, na qual eu me acho superior e melhor do que o outro. No egocentrismo, ela não se acha superior, ela só não reconhece o outro e as necessidades desse outro. Ela só reconhece as próprias necessidades. Então a criança pensa assim: é meu, tudo é meu, a mãe é minha, esse brinquedo é meu, o brinquedo que está na mão do outro é meu e esse parquinho é meu, tudo é meu. Então é isso que é o pensamento da criança muito pequena. Mas à medida que a gente vai conquistando a nossa individualidade, lá com 2, 3 aninhos, muitas vezes essas crianças são mal interpretadas na busca de entender quem elas são, esse eu próprio delas, porque até então tudo que elas precisavam, os pais estavam ali para dar. Agora tem já a intermediação de uma linguagem, elas já não choram tanto quanto o bebezinho, elas já conseguem se expressar de outras formas. E aí nessa busca, elas se embaralham e não sabem nem exatamente o que ela quer. Nesse momento aqui, ela só se opõe ao que a mãe fala, ao que o pai fala, tentando numa busca desenfreada de encontrar essa própria individualidade. A vida inteira a gente coloca a roupinha na criança, a gente troca a criança e de um dia para o outro ela simplesmente dá um piti porque você colocou o short antes da blusa. E aí os pais começam a ficar desesperados. O que é isso que está acontecendo, gente? Essa vontade da criança de se opor, uma tentativa de encontrar a sua própria individualidade. Isso precisa ser transformado. Aqui a gente pode mostrar para ela essas necessidades e essas vontades do outro, tá? Ela precisa ser ensinada também. E aos poucos, lá para os 3 aninhos, ela começa a se desfazer dessa fase egocêntrica, desse individualismo, né? E ela começa a perceber o outro, sentir curiosidade pelo outro, como o outro está brincando, como é diferente do dela. E aí ela aprende a conviver, né? É lógico que eu não quero que o meu filho seja egoísta, é lógico que eu quero que o meu filho seja empático, é lógico que eu quero que o meu filho seja cuidadoso com as pessoas, querido pelas pessoas. E quando ele não empresta, não significa que ele é egoísta, não significa que ele é mal criado, não significa que ele não vai aprender a emprestar em algum momento. Significa que ele ainda não compreende a dinâmica, o outro, a minha vontade, o esperar, o respeitar, ele ainda não compreende isso. Nessa fase até os 6 anos, tá, gente? Eu tô falando aqui de crianças de 2, 3 anos e depois ele deveria ir adquirindo isto, tá? A gente também não empresta as nossas coisas o tempo inteiro. Você não chega num coworking, alguém pega o seu computador e você acha normal. Você não tá num bar e alguém pega o seu celular e você acha ok, né? Então, pra gente emprestar, a gente tem que ter um vínculo com essa pessoa, a gente tem que confiar nessa pessoa, né? A gente tem que confiar que ela vai ser cuidadosa com as nossas coisas, né? A gente só fica à vontade de compartilhar quando a gente percebe isso, quando a gente sente que essa pessoa vai tomar conta do que é nosso. E por que a gente cobra das crianças, a gente é tão rígido nessa regra com as crianças, se nem a gente aceitaria uma coisa do tipo, né? Eu escuto muita gente falando, tem que emprestar sim, e toma da mão da criança. O João, meu filho, ele vai fazer em fevereiro, 3 anos. E nós convivemos por 20 dias com o priminho dele, com o meu afilhado, Ravi. Antes disso,
O João emprestava numa boa todos os brinquedos, e a gente ia pro clube, ele emprestava brinquedos, na pracinha ele emprestava brinquedos. Lá nas nossas férias, o João teve muitos problemas em relação a emprestar brinquedos para o Ravi. Por quê? O Ravi é uma criança que brinca muito diferente do João. Ele joga as folhas para o alto, ele bagunça todas as pedrinhas. É assim que é a forma do Ravi de brincar. O João é o oposto do Ravi. Ele setoriza as folhinhas por tamanho e cores, ele setoriza as pedrinhas por cores e tamanhos, ele coloca os carrinhos enfileiradinhos, ele limpa os pés antes de calçar o chinelinho. O Ravi acho que nem chinelo tem, né? Então, a lógica de brincadeira do João era pela ordem. Então, quando o Ravi queria algum brinquedinho que o João estava brincando, o Ravi simplesmente bagunçava a brincadeira na cabeça do João inteira. O João surtava, porque a brincadeira dele, na cabeça dele, era ordenar. E a brincadeira do Ravi era desordenar. Então, quando o João estava colocando as coisas em fileira, se o Ravi continuasse naquela lógica de brincadeira dele, colocando as coisas em fileira, talvez ele continuasse brincando com o Ravi. Mas o Ravi pegava e bagunçava tudo. Então, isso deixava a criança completamente surtada, gente. Chegou uma hora que o João não confiava mais no Ravi. O Ravi estava chegando, ele já pegava todos os brinquedos na mão e não emprestava nada pro Ravi, mesmo se o brinquedo fosse do Ravi. Então a gente precisa entender também que não é que a criança é egoísta. Ele não confiava no Ravi, assim como a gente não confia os nossos objetos a quem a gente acha que vai estragar, a quem a gente acha que não vai ser cuidadoso, né? Então a gente tem essa insegurança, a gente não tá na cabecinha da criança para entender a lógica da brincadeira dela naquele momento. Então não é interessante a gente brigar e tomar da criança, mas aguardar, entender por que ela não tá querendo emprestar. Então é tirar o direito de escolha da criança. De jeito nenhum a gente deve usar frases do tipo emprestar agora, né? Empresta porque eu tô mandando, porque ela não vai entender o real motivo dela emprestar aquele brinquedo. Ela não tá com vontade de emprestar aquele brinquedo naquele momento. Ela tá emprestando porque tá mandando, ou seja, a vontade do outro, o outro é mais importante do que ela, né? Ou então, empresta, porque senão ele vai ficar triste. Ou empresta, ele é muito novinho, né? Assim, o João é quase 3 anos, o Ravi 1 ano e 7 meses, empresta pra ele, porque ele é bebezinho. É muito diferente a gente falar assim, olha, João, ele tomou da sua mão porque ele não sabe falar ainda, ele queria esse brinquedo, porque ele é novinho, ele é bebezinho. É diferente da gente falar, empresta, João, porque ele é bebezinho. Porque não importa se ele é bebezinho, a vontade do outro não é mais importante do que a da criança que está com o brinquedo, no caso, né? Então a gente tem que ficar atento a essas frases, o significado de cada frase, tá? Para a criança, né? E às vezes, quando a gente obriga a emprestar, ou a gente toma da mão do menino, ou a gente faz esse tipo de coerção, né, que é falar que o outro vai ficar triste, ou a mamãe vai ficar triste, ou o bebezinho não vai entender. Esse tipo de fala pode ter, inclusive, efeito oposto, tá? Um desligamento das próprias vontades. Então, a criança ela pode sentir insegurança, ela pode sentir a desvalorização de si, ou também o contrário, né? Ela pode sentir muita raiva, ela pode sentir muita angústia, inclusive se tornar uma pessoa egoísta, né? Pra tomar aquilo que é dela, né? Então, quem nunca, gente, eu percebo muito isso, muito, inclusive assim, no meu meio, de pessoas que convivem comigo, pessoas que têm dificuldade em dizer não, sabe? Que tem a sensação de uma vida vazia, que vive uma vida que foi dita pelo outro. É uma vida que o outro quis que ele vivesse. E isso vem de situações sutis lá da nossa infância, das nossas vivências na nossa infância. Então, quando aprenderam a olhar sempre para o outro antes de olhar para si mesmos,
quando foram obrigados a sorrir para o outro ou dar beijinho sem querer no outro, sabe? Quando tiveram que engolir o choro para não incomodar esse outro. Isso tudo é sutil, mas que a gente carrega uma vida inteira sem nem entender o motivo. Então tá, como que eu vou ensinar a dividir, né? O que eu vou fazer? Tem algumas coisas que vocês já podem fazer, que é a primeira, modelar esse comportamento para a criança. Dentro de casa, você já mostra, olha, filho, esse aqui é o seu brinquedinho, você pode brincar. Aí quando ele vem pegar seu celular ou uma coisa sua que você não quer que ele pegue, ou então, sei lá, uma coisa de vidro que ele não pode pegar, né? Você fala, não, esse aqui você não pode, é da mamãe, esse aqui é seu, você pode brincar com esse. Então já ir dizendo pra ela o que não é dela, né? Outra coisa também é mostrar pra criança que a gente pode resolver os conflitos por meio da conversa. Eu sei que as crianças nessa idade têm essa dificuldade principalmente quando estão sentindo muita raiva, né? Mas a gente não pode deixar de ter essa consistência, deixar de modelar esse tipo de comportamento para ela, porque por mais que possa demorar alguns anos para ela entender ou conseguir se expressar de forma verbal, a gente tem sempre que modelar como se faz para ela, tá? Outra coisa também é modelando essa empatia, né? Dividindo suas coisas, dividindo alimentos, objetos, momentos com seu filho, né? Isso também ajuda, mas isso tudo é antes da treta, né, gente? Agora, muitas crianças também não emprestam porque elas não entendem o que é emprestar. Então, se a gente para um simples fato, gente, de explicar para ela o que é um empréstimo, que uma criança vai pegar o seu brinquedo emprestado, ela vai usar e depois ela vai te devolver ele íntegro lá, sem estragar, sem nada, ela vai ser cuidadosa. Às vezes a criança não empresta porque ela não sabe o que é isso. Como assim? Tá pegando meu brinquedo, já toma, dá a mão de volta, é meu. É isso que ela faz, não é? É meu. E aí a gente só diz pra ela, calma, isso aqui, ó, ela vai brincar um pouquinho e vai te devolver. Isso é emprestar o brinquedo. Aí a criança, opa, tá bom, isso aí é beleza, eu só achei que ela fosse pegar pra casa, sabe? Então essas são simples coisas que a gente pode ensinar antes de virar um momento tenso para as duas mães ou para quem estiver lá naquele momento, né? Outra coisa que pode ser feito também em casa, né? A gente combinar antecipadamente algumas coisas com a criança. Então, por exemplo, antes de descer pro parquinho, antes de ir para casa do priminho, antes de ir para a escola, você já fala com a criança, olha, na escola tem muitas crianças. Ou lá na casa do priminho tem o Ravi. É melhor a gente levar só os brinquedos que você emprestaria pro Ravi. Sabe por quê? Porque se ele chegando lá, ele vai querer brincar com esse brinquedo que você adora. E você não vai querer emprestar, porque ele é muito caro para você, ele é muito querido para você. Então, combina antecipadamente com a criança de levar algum brinquedo que ela compartilharia numa boa. E já prevê isso, sabe? Esse combinado antecipado é muito bacana, tá bom? Tá, aí na hora da treta, galera, não julgar, não rotular, não brigar. Isso parece óbvio quando a gente fala de disciplina positiva, mas na hora da prática, a primeira coisa que a gente faz é, nossa senhora, esse menino é muito egoísta, nunca empresta nada. É ou não é o que a gente fala? Você tem que emprestar, você nunca empresta nada. O rótulo aprisiona a criança. Ela vai ter dificuldade de entender como ela poderia ser diferente daquilo que os pais, principalmente as pessoas que ela amam, dizem que ela é, né? Então, você não empresta nada, você é egoísta, como que você vai permitir com que essa criança entenda o que ela tem que fazer ao invés de não emprestar nada, não ser egoísta? Ou como ela poderia ser diferente daquilo que a mãe dela está dizendo que ela é? Como que ela vai desmentir o que a mãe dela está dizendo que ela é? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. O que a gente diz aos nossos filhos? Porque o que a gente diz aos nossos filhos vira sua voz interior. É isso que eles acreditam que eles são, né? Então, ao invés de dizer você é muito egoísta, você não empresta nada, a gente pode dizer, filho, olha
Como você acha que ele tá se sentindo? Ele ia adorar brincar com esse seu brinquedo, que esse seu brinquedo parece muito legal, não é? Então, mostrar para a criança que esse outro é um outro de sentir, esse outro é um outro de necessidades, desejos e vontades também, tá bom? Tá, não julguei. Aí entraram em conflito, né? Opa, uma tensão no ar, ele tá interessado no brinquedo, eles estão ali. Gente, sem apavorar. Espera, observa. Porque muitas vezes a gente já fica com esse trauma nosso, né? Tipo, nossa, vou evitar o conflito, já vou separar ali antes do negócio começar. Mas às vezes as crianças aprendem sozinhas a como encontrar uma solução, sabe? A gente não precisa nem intervir, elas constroem essa habilidade de solucionar problemas sozinhas. Aí, se elas não conseguirem resolucionar o problema, se elas não conseguiram, de repente começam a brincar juntas. Ou de repente uma já só dá outra o brinquedinho na mão da outra, sabe? Então, depois, se a gente observou, aguardou, nada aconteceu, a gente acolhe. Acolher não é concordar, gente. Eu entendo que você tá triste, que ele não quer te emprestar, mas o brinquedo é dele, fica tranquilo, a gente pode brincar com outra coisa, sabe? Isso é acolher, tá bom? E a criança que é respeitada, ela tende a cooperar. Se ela é respeitada, se isso tudo foi conduzido de uma forma respeitosa, logo ela vai aprender e ela vai querer trocar com o outro, com o par, né? Ela vai querer emprestar o brinquedo dela, ela vai querer usar o outro brinquedo da outra criança, né? Então, ela vai estar muito mais aberta a emprestar, ela vai estar muito mais aberta a colaborar. Então, desde sempre, gente, sejamos respeitosos com os nossos meninos, tá bom?